E é meu convidado neste Jornal do Domingo, o Cardeal Dom Arlindo Furtado. Muito boa noite, Sr. Cardeal. Obrigado pela sua disponibilidade. Acredito que hoje foi um dia intenso, cansativo, mas no final deste dia qual é a sensação ou qual é a mensagem que fica? Fica a alegria, de facto, de o povo de Cabo Verde, nas ilhas e na diáspora, estamos unidos e graças também à nova tecnologia, ao vosso serviço de televisão, que proporcionou unir a Cabo Verde à volta, porque sobretudo os cabo-verdianos da diáspora ficam tão felizes quando são capazes de viver com os que estão no território, nas ilhas, momentos como esse, são momentos empolgantes. Essa dimensão espiritual, essa dimensão da Igreja é um dos fatores de união de Cabo Verde. Dia muito cheio, exigente, cansativo, digamos, humanamente falando, mas traz muita satisfação, muita alegria e motiva para a história do nosso arquipélago está intrinsecamente ligada com a história da Igreja, não é? 500 anos da descoberta de Cabo Verde, 500 anos da presença da Igreja Católica aqui em Cabo Verde. Qual é o papel que a Igreja cabo-verdiana, a Igreja Católica aqui em Cabo Verde, teve na evangelização do continente africano? Olha, sobretudo aqui nas ilhas, porque a Igreja em Cabo Verde teve carências enormes em termos de missionários, portanto, evangelizadores. Portanto, o trabalho fundamental inicialmente foi sobretudo de os negros que são trazidos como escravos, os colonos que chegam como patrões e como senhores. Portanto, eu falei na homilia de hoje como portador de direitos e outros só têm deveres, mas nada. Então, o papel da Igreja é fazer com que aqueles que se julgavam senhores dos direitos também assumissem os seus deveres e as suas responsabilidades na relação com os outros. E aqueles que eram obrigados a assumir apenas os deveres, perceberem que, além dos deveres, também tinham direitos. Então, para construir de zero esse equilíbrio social que nós vivemos hoje. Portanto, aqueles que eram escravos perceberam, a partir da experiência da Igreja, que eram irmãos em Cristo com os outros. E nem mais nem menos, todos eram igualmente importantes aos olhos de Deus, que é Pai de todos. Por isso, em Cristo, todos somos irmãos. Foram percebendo que não podiam aceitar tudo. Porque na Igreja são todos irmãos, confessam juntos os seus pecados, pedem o perdão juntos, rezam juntos, ouvem a mesma palavra que irmana, a palavra de Jesus Cristo. Depois, a pouco e pouco, também, na vida fora da Igreja, fora do âmbito do culto, foram percebendo, trabalhando a mente e o coração, que, afinal, a nossa relação tem que ser outra, não pode ser de senhores e escravos. Então, isto revolucionou tudo a partir de dentro, sem brigas, sem matanças. Bom, terá havido alguma, né? Mas a Igreja ajudou precisamente a construir essa relação, até que o cabo-verdiano ganhou na nossa cultura essa ideia de que em todo lugar do mundo, o cabo-verdiano sente-se igual a qualquer povo, a qualquer raça, porque isso está no nosso sangue, está no nosso ADN, que a Igreja ajudou a construir a partir do início aqui na Cabo Verde. Nestes 500 anos, qual é, neste momento, o principal desafio que a Igreja Católica tem aqui em Cabo Verde? Olha, os desafios são tantos, né? A evangelização não é fácil, porque é uma proposta de Deus que exige sempre liberdade daquele que escuta, do receptor. E a liberdade, a gente pode tomar uma decisão agora de uma forma livre, assumida, comprometida, mas o perseverar no dia a dia não é fácil. Quem faz uma opção fundamental é preciso renovar essa decisão fundamental no seu dia a dia, em diversos momentos do dia. E nem sempre é fácil essa perseverança constante. Portanto, isso ao nível da vida pessoal em relação a Jesus e que se reflete na relação com o próximo. Mas em Cabo Verde sempre faltaram pessoas disponíveis para se dedicarem completamente a trazer Jesus aos outros, levar os outros a Jesus e unir todos na presença de Jesus. Descodificando esta mensagem, está-me a dizer o quê? Há hoje menos padres, há menos vocação para... Hoje até temos mais, mas no passado sempre houve falta. Isso em relação às próprias ilhas. E a Diocese de Santiago teve sempre essa grande responsabilidade de evangelizar também o continente. Tentou fazer um bocadinho à sua medida na Guiné-Bissau, mas não foi muito além na prática, porque faltaram missionários. Porque os missionários vinham de fora, e a pouco e pouco foi-se tentando também formar aqui, mas a permanência de formadores e meios para o fazer foram sempre escassos. Portanto, sempre houve problemas de formação, problemas de ter número suficiente de missionários para levar a Boa Nova. E hoje estamos melhor do que muitas
épocas da nossa história passada. Temos de dar graças a Deus. E esperemos que no futuro tenhamos mais disponibilidade, não só em termos de sacerdotes, mas em termos de religiosos e religiosas, em termos de famílias missionárias, em termos de leigos, consagrados ou não, mas como o Papa Francisco costuma dizer, cada cristão batizado deve ser um discípulo missionário, um discípulo que segue Jesus Cristo, com amor, com paixão, missionário que partilhe com os outros generosamente essa grande alegria de estar com Jesus Cristo. Ao falarmos do arranque destes 500 anos da celebração da Diocese de Santiago, eu sei que vai acontecer várias iniciativas, muitos deles têm a ver com lançamentos de trabalhos científicos, de investigação, etc. Inclusivamente tenho aqui à minha frente o livro que é Zelar pela Fé, Inquisição e o Episcopado na Diocese de Cabo Verde entre 1646 e 1821, e um segundo livro também que vai ser lançado que fala sobre as relações entre a Igreja e a África. O Presidente da República hoje lançou, não diria que é o repto que lançou, mas ele gostaria de ver o Papa Francisco aqui em Cabo Verde. O Papa Francisco ou um outro Papa, não sabemos se será o mesmo Papa, mas pronto, gostaria de ver o Papa aqui em Cabo Verde durante as celebrações destes 500 anos da Diocese de Santiago. Que trabalho diplomático é que o Governo, o Estado de Cabo Verde está a fazer junto da Igreja aqui em Cabo Verde e também junto da Santa Sé? Duas coisas. Antes de mais, eu gostaria de felicitar os autores desse livro, o Jairzinho e a professora Matilde, que, de facto, de uma forma independente, autónoma, tomaram essa iniciativa e a coincidir... Eu ainda não li o livro, mas estive a folhear e é um documento histórico muito naturalmente. importante. O que nos falta tanto, durante esse período de decênio, uma das razões, precisamente, que temos, uma das obrigações que teremos, é ajudar a aprofundar o conhecimento e a sistematização da nossa história, porque conhecemos muito pouco a nossa história, a história da Igreja e a história do próprio país. Precisamos melhorar muito nessa linha. Portanto, felicitar esses autores. Agora, sobre a questão da vinda ou não do Papa, naturalmente o Presidente tem um grande desejo de que o Papa venha, eu tenho, todos temos, graças a Deus, mas já tive mais esperança que o Papa Francisco pudesse vir a Cabo Verde. Por quê? Ele tem agora algumas limitações de saúde. E ele também, sobretudo depois de que o mundo começou a ficar um bocadinho mais complicado, ele é um homem corajoso, audaz. Portanto, ele prefere visitar os lugares onde há mais barulho, há mais problemas, para levar esperança, para levar uma palavra de luz e para estimular diretamente, olhos nos olhos, os protagonistas para fazer uma viragem, portanto, à situação dramática que as populações vivem. Inclusive, ele vai estar na República Democrática do Congo e no Sudão. Do Congo e o Sudão também, que tem muitos problemas. O Sudão do Sul, ele vai visitar, já aparecer antes, mas não pôde por causa da saúde. Vai retomar isso e não tenho certeza, mas como nós temos 10 anos, não é, para preparar o jubileu, que é 2033, até lá eu tenho a certeza de que o Papa virá. Será Francisco? Será um outro? Deus providenciará. Mas... Este pedido foi feito pelo Presidente José Maria Neves, que em 2013 assinou a concordata com a Santa Sé. E eu li há dias, numa entrevista que o senhor deu à Rádio Vaticano, em que dizia que a concordata precisava, não sei se vou ser preciso nas minhas palavras, mas que a concordata precisava de alguma agitação para que realmente acontecesse. Você sabe, quando se publicam determinadas leis, a gente precisa de definir a sua aplicação. Não é? A aplicação dessas leis, não é? A regulamentação. Na lei comum chama-se regulamentação. Mas como se trata de um acordo... Desculpe-me interrompê-lo, falava na lentidão da aplicação do acordo. Tá bom, mas é isso, porque faltou precisamente, portanto, determinadas vezes precisam de regulamentação. Como se trata de um acordo internacional, já não se fala tanto de regulamentação, porque tem um outro nível. Trata-se de definição das condições da aplicação do acordo. Isto que está a faltar. Mas há uma comissão mista a trabalhar, da Comissão da Igreja e a Comissão do... Mas falta uma definição por parte de quem? Do parte de Cabo Verde ou da Igreja? Não, é um trabalho conjunto entre o governo local e a Diocese, com uma comissão própria que é definida, ou melhor, é aceite, proposta e confirmada pela Santa Sé, da Secretaria de Estado. Nós já fizemos essa proposta, essa comissão está a trabalhar. Esperemos que em abril, quando chegarmos e completarmos 10 anos, é uma vergonha, mas é verdade, 10 anos de assinatura de acordo, possamos ter finalmente as condições legais necessárias para a aplicabilidade. Quando diz que é uma vergonha, é uma crítica que faz ao Estado de Cabo Verde? Quer dizer, houve muita lentidão da Cabo Verde. Eu falo de Cabo Verde, quer dizer, em Cabo Verde, nesse aspecto, fomos lentos. Portanto, isso dependia do governo, com certeza,
e dependia também certamente da igreja. Mas felizmente que chegamos a um ponto que decidimos que é preciso avançar. E estamos agora a começar a avançar. E é uma vergonha, porque 10 anos de um acordo que tem implicações muito concretas na vida e no relacionamento e em atividades importantes aqui em Cabo Verde, e acho que é muito, não é? Precisar de 10 anos para chegar portanto, à definição das condições de aplicação do acordo. Mas estamos em caminho, não vamos agarrar-nos ao passado e seguiremos em frente. E, se Deus quiser, espero que até lá, ou pouco tempo depois do próximo mês de abril, celebrados os 10 anos portanto, do acordo, possamos finalmente podemos aplicar o acordo num âmbito aberto de um espírito já definido. Uhum. Nós estamos a falar de uma altura em que o mundo atravessa uma situação complicada. 2023, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, já disse que vão ser tempos complicados por causa da inflação, da crise. A Igreja Católica tem recebido muitos pedidos. Primeiro, como é que o senhor olha para Cabo Verde nesta conjuntura económica, social, política? E uma segunda pergunta, se vocês têm recebido muitos pedidos de ajuda ou se aumentaram o número de pedidos de ajuda para as pessoas mais vulneráveis? Duas coisas. O mundo todo, né, ficou muito conturbado com tudo que aconteceu. A pandemia, depois da guerra, desgraça sobre desgraça, né? Mas nós acreditamos que é possível, com o esforço humano, a inteligência humana, a sabedoria humana, a humanização dos homens, nós atenuarmos isto. Acho que em Cabo Verde está de parabéns, a meu ver, porque no meio de tantas dificuldades, no meio de tanto sofrimento, de toda a gente, desde governantes a governários, aos que mais têm, os que menos têm, sofremos muito com isso. Porque caímos num mundo de incerteza muito grande. Mas houve um grande movimento de juntamão, e fomos atenuando. E o governo agiu bastante bem, nós reconhecemos isso e é preciso continuar esse trabalho com inteligência. Mas cada um de nós temos que agir com bons gestores, temos que aprender na escola da vida a sermos bons gestores. Todos, ricos e pobres, em Cabo Verde. Gestores não para guardar, não é para economizar apenas, mas para economizar e investir. Não é? Na Alemanha fala-se muito disso. É preciso economizar para investir. Nós não podemos gastar à toa o que temos disponíveis agora. Temos que pensar no futuro e pensar nos outros. Não é? Investir para produzir riquezas e dar trabalho aos outros. Portanto, a minha esperança é que o pior parece que já passou. Pior. Vivemos num horizonte de indefinição, mas acho que o pior já passou e acho que devemos continuar a lutar para que, de facto, haja melhores condições de vida, para que cada um possa viver com maior dignidade, mas sobretudo do seu próprio trabalho. A ajuda humana é sempre necessária, mas fundamentalmente cada um tem que viver do seu trabalho, do seu rendimento, porque nós temos capacidade e temos que dar meios para a formação, meios para trabalhar e meios para investir para podermos crescer. Agora, na Igreja há muitos pedidos de ajuda, e que nós tentamos, portanto, socorrer na medida de nossas possibilidades, mobilizando os recursos internos e de todas as pessoas de boa vontade, homens e mulheres de boa vontade. Felizmente, o Verdade é muito generoso, às vezes partilha do pouco que tem com os outros. Mas, sobretudo, nós trabalhamos para preparar pessoas para que sejam mais autónomas. Quer dizer, acho que todos nós não podemos permitir que as pessoas se habituem só a viver dos outros, a pedir. Isto é indigno de cada um, mas é humano quando é preciso. Nós nos socorremos mutuamente, mas é preciso preparar pessoas com formação profissional, com formações simples, mas com kits para poder iniciar uma atividade económica. E as pessoas nós trabalhamos muito também ao nosso nível, porque não temos estruturas que o governo tem, e o governo deve trabalhar também nesse sentido, e outras empresas, mas a trabalhar para que as pessoas se habituem a viver com autonomia, com dignidade. Isto remete-me a uma outra questão, que é o seguinte: nós ultimamente temos vivido muito uma questão ligada com a delinquência, a criminalidade, e o Governo há dias, nas declarações que tem feito, inclusivamente no Parlamento, tem pedido às famílias para também que a responsabilidade e o trabalho social não fique somente na mão do Governo, e que as famílias também se envolvam e que trabalhem as crianças em casa. Até soube de dados que a criminalidade e a delinquência começam hoje com 12 anos, há muitos miúdos que praticam furtos, etc. Qual é o papel qual é a mensagem, qual é o papel que a Igreja deverá ter, ou que as famílias deverão ter neste... Olha, o papel da Igreja, a mensagem da Igreja, o trabalho pastoral da Igreja, sobretudo com as famílias, que é a nossa prioridade. Agora, é o seguinte, é que a educação fundamental é um papel que cabe primariamente às famílias. As igrejas ajudam,
A Igreja ajuda, o Estado ajuda, reforça, ajuda a família a ir mais além, sobretudo em termos de instrução e de formação, mas a educação de base, que leva as pessoas a assumirem a sua personalidade, a sua dignidade, a sua postura na sociedade, depende sobretudo das famílias. Portanto, não podemos descartar de forma alguma as famílias. Por isso que hoje, mesmo os serviços de Estado e outros serviços das ONG lutam para que as crianças sejam educadas não apenas em instituições, só raramente em instituições, mas sobretudo a partir da família. Então, como fazer? Ir ao encontro das famílias para as ajudar a assumir a sua responsabilidade. Mas a família é feita sobretudo de duas pessoas, pai e mãe. Portanto, educar os homens a ter uma boa relação com a esposa, que é esposa e mãe. Educar as meninas, as mulheres, a ter uma boa relação com o marido e com o pai. E os todos juntos não são demais para cuidarem dos filhos, para fazer dos filhos cidadãos do mundo, cidadãos de um país, pessoas dignas, que sejam uma bênção para a sociedade e orgulho para os pais. Mas é o papel dos dois, não é? Eu em Cabo Verde temos muitas, mais de 50% dizem, não é? de famílias monoparentais. Quer dizer, as famílias monoparentais se aceitam numa situação de calamidade. O pai morreu, a mãe morreu num acidente, em ambientes de guerra, etc. Mas é exceção. Mas o homem, com a sua masculinidade, tem que assumir a sua paternidade. E a sua responsabilidade como homem, como pai, como cidadão. Temos que assumir. Por isso, nós vemos pais que até ganham bastante, mas fogem a contribuir para a educação dos filhos que estão com a mãe. Quer dizer, isto não é humano, não é aceitável. Portanto, se nós temos que trabalhar esses homens para serem homens, para serem pais, para serem esposos, para serem cidadãos, para poderem assumir a sua responsabilidade. Se não trabalharmos esta base, não chegaremos a lado nenhum. Porque o governo não terá meios suficientes, nem em termos humanos, nem em termos de recursos humanos, nem em termos financeiros. E estamos a educar crianças como... a escola, o lar é a escola da educação para os filhos. Portanto, educar os pais a serem os principais educadores, principais protagonistas na construção de personalidade dos seus filhos, que sejam pessoas felizes e pessoas capazes de dar o seu contributo para a felicidade da sociedade. Há bocado, antes de iniciarmos essa conversa, estava a falar consigo sobre o Negrito Manuel, não é? Que era um escravo que não se sabe se nasceu aqui em Cabo Verde ou se nasceu na costa ocidental africana e que foi para a Argentina e que presenciou ou fez alguns milagres, e neste momento está um processo de canonização na Santa Sé para que este Negrito Manuel seja santo, não é? E será o primeiro santo de Cabo Verde. Acredita que nestes 500 anos, e segundo o senhor me disse também, o Papa Francisco tem uma envolvência muito grande com a história do Negrito Manuel. Acredita que nas celebrações destes 500 anos, nos próximos 10 anos, esse processo poderá ficar fechado e termos o primeiro santo cabo-verdiano? É possível. Há uma zona sombra que não sei se está totalmente esclarecida, se ele terá nascido em Cabo Verde ou terá vindo da a informação é muito imprecisa neste aspecto. Mas o certo é que ele partiu de Cabo Verde. Ele partiu de Cabo Verde e é conhecido como Manuel de Cabo Verde, o Manuel Negro de Cabo Verde. Portanto, Cabo Verde é uma referência para ele. O Papa Francisco está implicado nisso porque ele iniciou o processo quando era arcebispo de Buenos Aires. O Manuel foi daqui, esteve no Brasil, depois do Brasil foi para a Argentina. A Argentina, portanto, servia lá uns senhores e ele foi responsável pela proteção de uma imagem de Nossa Senhora e que depois teve, juntamente com ele próprio, o Manuel, no início do surgimento do grande santuário argentino de Luján, Santuário Mariano. Portanto, ele está profundamente ligado ao início e à fundação do Santuário de Luján na Argentina. É por isso que o Papa Francisco, tendo conhecimento de tudo o que se passou, achou que há razões para a declaração de Manuel como um santo da Igreja. E o processo está em curso. Nós estivemos em Roma agora na visita de Límina, em outubro passado. Eu e Dom Hildo estivemos lá no dicastério que trata da questão do processo de canonização, e eles disseram que o processo ainda está ao nível da Diocese da Argentina, ainda não chegou ao Vaticano. Portanto, esperemos que as coisas avancem e, naturalmente, que o Papa, que é o conhecedor desse problema, dessa questão, seja um dos promotores disso. Agora, santos temos muitos, né? Agora, os santos declarados oficialmente, que esperemos que possamos começar pelo Manuel, mas temos muitas pessoas santas aqui no nosso país que já nos deixaram já e com certeza estão no céu, e nós temos muitos santos e sobretudo santas aqui em Cabo Verde que poderão
num ambiente mais frenético e com melhores condições, serem promovidos e declarados santos, porque temos muitos santos em Cabo Verde, graças a Deus. Muito bem, Dom Arlindo Furtado, obrigado por ter vindo ao Jornal de Domingo. A entrevista com o Cardeal Dom Arlindo Furtado, Igreja Católica de Cabo Verde, que começou hoje as cerimónias para as celebrações dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago.